Este é o livro O Trovão da Justiça. Fala sobre o milagre e o castigo, Ted e Maureen Flynn. O prefácio é de Malachi Martin. Vamos ler este prefácio rapidamente, ele é muito interessante. O Trovão da Justiça. Somente um cristão muito distraído e inconsciente terá evitado receber pelo menos uma débil impressão por causa do longo verão quente de 1993. Pois, por vários anos, tem havido uma progressão contínua de acontecimentos, no sentido mais amplo da palavra. E todos esses acontecimentos indicam que a humanidade em seu conjunto e a Santa Igreja Católica Romana em particular alcançaram um limiar fatídico, mais além do qual existe uma nova condição de acontecimentos humanos. Esta citação é interessante. Malachi Martin, professor da Universidade Pontifícia, alega haver sido um ex-jesuíta, mas ainda assim ele permanece totalmente católico romano. E não existe essa coisa de ex-jesuíta. Mas, contudo, ele permanece ali, com as visões, aparições, mensagens, predições, advertências, interpretações, estátuas que choram, ídolos que sangram, mananciais milagrosos de água, cura espontânea, danças flutuantes do sol e eclipses da lua, crianças pequenas que preveem o futuro, homens e mulheres não educados que instruem os papas e os presidentes, viagens a nível nacional de publicidade por parte dos mensageiros com revelações especiais. E em tudo isto, uma ênfase óbvia por todos os lados sobre o papel especial da bendita Virgem Maria de Nazaré como Rainha do Céu, Mãe de todos os seres viventes e, como é de se esperar, como a mediadora de todas as graças. Muito interessante. Mas esta exuberância vem contrastada de maneira séria com o outro lado das matanças deste século, porque este é um século que há testemunhado e segue testemunhando cenas de horror absoluto. Os massacres industriais das guerras planejadas, nas quais literalmente milhões de homens, mulheres e crianças foram mortos. O extermínio, às vezes, pareceria da noite para o dia. Uma onda sempre mais crescente de infanticídio, que já conta mais de 1 bilhão nos últimos 50 anos. Um número sempre maior de guerras, fratricídios, 245 até a data deste escrito, que seguem acontecendo. Ondas de tortura e perseguições por todos os 5 continentes. Um fluxo contínuo de desastres naturais, sem nenhum paralelo conhecido na história humana, assim como a conhecemos. O cenário neste mundo se estabelece sobre uma depressão econômica generalizada, com vistas ao claro surgimento de um governo mundial, que já está visível em sua estrutura inicial. Um governo mundial que é profissionalmente secular, tão perigoso para a liberdade humana que dá medo. E em seu perfil indistinto, se parece com o retrato do Big Brother, de George Orwell, em seu cenário de 1984. A verdade e o erro se misturam. Assim que, começando em 1973, um certo padre Gobi começou a escrever discursos interiores, isto é, mensagens ditadas. Mas Deus não trabalha assim. Ele impressiona com o Espírito e os profetas escreveram com suas próprias palavras. Mas esses ditados contam mais de 600 e foram publicados no livro Os Sacerdotes, os Filhos da Nossa Amada Senhora. E basicamente a mensagem diz: sejam fiéis ao Papa, obediência total às suas ordens. Estejam prontos para lutar até o ponto de derramar sangue para se manterem unidos a ele e fiéis ao Evangelho. Será que o padre Gobi foi reconhecido pelo Papa? Claro que sim. Aí está ele, o Papa João Paulo II e o Padre Gobi. E o que ele tem a dizer? Ele disse, 18 de setembro de 1988, temos um período de 10 anos decisivos. E nesse período de 10 anos se completará o tempo da grande tribulação, que lhes foi previsto nas Sagradas Escrituras. E neste período de 10 anos, todos os segredos que eu revelei a alguns dos meus filhos acontecerão. Bem, 18 de setembro de 1988 até o dia 18 de setembro de 1998. Este é o período de tempo que ele indicou. E até o mês de setembro de 1998, o papado havia publicado cada encíclica que necessitaria, incluindo sua encíclica sobre o domingo, que foi publicada antes dessa data, incluindo sua carta apostólica Ad Tuendam Fidem, que diz que os hereges têm que ser castigados se não estão de acordo com o ensinamento papal. Tudo estava no seu lugar. Em outras palavras, o mundo está simplesmente esperando para que os eventos finais aconteçam. E um último dogma que será declarado é que Maria é a co-redemptrix, mediatrix,
corredentora e mediadora. E isso significa que ela participa na nossa salvação. Um erudito comenta que o título advogado é quase unicamente utilizado para Maria, e não para os santos, e que é particularmente apropriado para Maria. Isto é interessante, porque a Bíblia diz que só há um homem que pode nos salvar. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, 1 João 2:1. Será que aqui fala Maria? Não. Então, temos aqui outro problema bíblico. O cardeal Ratzinger supostamente escreveu a este profeta, dizendo que não há barreiras teológicas para a proclamação de um dogma como este. Assim que Maria representa o lado oposto. Ela é a corredemptrix mediatrix, corredentora e mediadora de todas as graças e advogada para o povo de Deus. Isso degrada Jesus Cristo. Assim que, de repente, neste período de tempo, há uma explosão incrível de atividade. Encontramos muitas observações dos assim chamados OVNIs. E encontramos acontecimentos raros que ocorrem. Desenhos no campo, alguns deles falsos, alguns deles não têm explicação. Temos aparições no misticismo oriental, temos aparições no misticismo ocidental. Krishnamurti, Krishna, era ele que supostamente deveria se declarar como Messias. Mas agora Maitreya tomou o seu lugar. No Islã temos frutas e vegetais. E quando as pessoas cortam essas frutas, elas encontram dentro delas o nome de Allah. No Irã se conta que em várias partes de algumas cidades, uma imagem de Jesus foi vista nas cercas e nas janelas. Assim escreve o periódico do Irã, Akhbar, no dia 25 de dezembro de 1995. Em Zeitun, no Egito, as aparições de Maria foram vistas sobre as igrejas, e milhares de muçulmanos ficaram assombrados por causa disto. As estátuas começaram a sangrar. O padre Anastácio, um grego ortodoxo, foi um dos primeiros a ver isso. E depois esta senhora aqui, Amida, uma muçulmana, ela viu as lágrimas que corriam pelas estátuas e ela disse, era belíssimo, era belíssimo. Benjamin Creme começou a difundir suas histórias do Maitreya e depois disso o Maitreya começou a aparecer. Assim que temos as imagens de Maria, temos a luz que emana das imagens japonesas de Bodhisattva, os milagres do leite no hinduísmo, os milagres muçulmanos e um monte de milagres que de repente ocorrem em todo o mundo. E onde este Maitreya aparece, as águas ficam onduladas. E aqui em Nordenau, na Alemanha, as pessoas estão correndo para pegar água para serem curadas. Cruzes aparecem nas janelas. Cruzes que ficam permanentemente. Luzes estranhas apareceram sobre as estátuas de Maitreya nos templos orientais. E acontecem sinais interessantes com as mãos dessas estátuas. Estas luzes não estavam aqui. Não havia uma vela ou uma lâmpada que iluminasse. Estava simplesmente sobre os Budas. E depois o senhor Ganesha começou a beber leite. E também as outras estátuas no hinduísmo. As pessoas começaram a lhes dar leite. E o leite era simplesmente absorvido. Bum! Desaparecia. Bem, eu sempre digo, é melhor que o senhor Ganesha assista a uma das minhas conferências sobre saúde. E aqui há outra pequena estátua que bebe leite. De modo que os hindus passaram a dar leite às suas estátuas. E esta criança, Asna, uma criança muçulmana, começou a chorar lágrimas de cristal, verdadeiras, e foi investigada pelos médicos. Houve aparições estranhas nas rochas do misticismo. E aqui em seu continente, nas Américas, bezerros brancos nasceram em 1994 e em 1996, cumprindo as profecias nativas americanas. E quais as chances de que alguma coisa assim aconteça? O cálculo é de uma possibilidade para cada 6 a 10 milhões. Por isso, todas essas coisas estão nos dizendo que estamos chegando ao final dos tempos. O Vaticano II, esta é a porta que comemora o Vaticano II, que havia afirmado que todas as igrejas podem ficar onde estão, desde que elas aceitem a supremacia papal. E lembrem-se que Dom Bosco havia previsto que o barco do Evangelho ancoraria entre os pilares do catolicismo, a Eucaristia e Maria, e que isto ocorreria um ano antes do final do século. Assim que um ano antes do final do século, 1999, eles tiveram um movimento ecumênico, no qual o Papa foi declarado líder espiritual do mundo. E isto se cumpriu, quer gostemos ou não. E eles estavam prontos para fazer de Maria uma deusa,
4 milhões de católicos querem que Maria seja divina. E o dogma papal, Maria teria que ser uma deusa, bem, pelo menos foi aprovado, pelo menos verbalmente, pelo Papa. Nossa Senhora de Guadalupe, 1994. As estátuas começaram a chorar óleo. E luzes estranhas começaram a baixar em Guadalupe. Supostamente, o Shekinah, a glória de Deus. E muitas religiões começaram a adorar Maria por causa de todas essas aparições em todo o mundo. E Maria substitui a Mãe Terra nos rituais indígenas. Aqui está a plataforma em Guadalupe, e esta foi a famosa Dança do Sol que aconteceu em Fátima, o lugar onde a água brotou e milhões de pessoas vêm aos santuários para ser curadas, entram na água para ser curadas. Agora, este é um ensino muito estranho, e nós também o encontramos mencionado na Bíblia. Ali no tanque, o tanque de Betesda, onde havia um homem deitado. E a teoria na qual eles criam era que quando a água do tanque era movida pelo anjo do Senhor, se alguém conseguia entrar no tanque, bem, esta pessoa era curada. E as pessoas diziam, este versículo nunca deveria estar na Bíblia. Bem, este versículo absolutamente que sim, tinha que estar na Bíblia. Porque o anjo do Senhor que move as águas, e se alguém por acaso está ali dentro, esta era a maneira como eles pensavam. Esta é uma religião babilônica. Esta é a religião de Babilônia. Mas o anjo do Senhor, em forma humana, estava entre eles, Jesus Cristo. E ele entrou nesta situação. E o que ele fez? Ele foi até o homem que estava deitado ali, que havia sido um inválido por todos esses anos, e ele lhe disse, bem, deixe-me ajudá-lo a entrar nas águas. Eu sou o anjo do Senhor feito carne. E o levou às águas. Esperou, fez as águas se moverem e o colocou ali dentro. Foi isso que aconteceu? Não, este não é um relato bíblico, absolutamente. Jesus repreendeu sua ideologia, sua crença nas fábulas. Porque Deus não trabalha assim para dar sua graça a uma pessoa, movendo as águas por acaso. E assim, as pessoas não têm que entrar na água. As pessoas não têm que fazer peregrinações para serem salvas. Não. Ele reprovou tudo isto. Ele foi até o homem e disse, queres ser salvo? Queres ser curado? Então, levanta, toma o teu leito e anda. E isto ocorreu no dia de sábado. E que tumulto causou Jesus, eliminando todas essas crenças absurdas com um só milagre. Mas Maria é honrada mais do que Jesus. Isso é certo. Isso é tudo o que vocês vão ver que o Papa fará. E depois, quando ocorreu o processo de Roe contra Wade aqui nos Estados Unidos sobre o assunto do aborto, a França explorou essa arma nuclear. E na nuvem, as pessoas viram a imagem da cruz e a aparição de Maria, que mirava para baixo até a cruz. E estas são as crianças pequenas de Garabandal, na Espanha, Lúcia e Jacinta, tombadas em um estado de êxtase, tombadas em visão. E notem que seus olhos estão fechados. Isso não é interessante? Todo tipo de coisas interessantes. Crianças pequenas em visão. As mensagens advertem que as pessoas da Terra estão se transformando em um mar de libertinagem, confusão moral e espiritualidade profundamente obscura. Se as orientações e conselhos do céu não forem escutados, o Padre Eterno, na Trindade, será deixado sem nenhuma outra alternativa, a não ser forçosamente recordar à humanidade suas obrigações por meio do castigo. Vai acontecer uma grande confusão sobre esta terra. Agora, não é estranho que se permita ao mundo fazer todo o mal que queira? Abortos. E a única voz que se escuta a favor da moralidade é a voz de quem? Qual é a única igreja que com voz alta diz, não, não, vocês não podem fazer isso? Roma. Roma. Por isso todo o carinho vai para Roma. As pessoas já não leem a Bíblia. Elas olham os milagres, os sinais, os portentos de uma voz enganadora. Aqui, Vássula começou a escrever automaticamente com a mão. Mas Deus não atua dessa maneira. Ele não toma sua mão e dita. Mas foi assim que muitos dos escritos da nova era foram criados. E aqui há uma entrevista entre o padre Laurentin e Vássula. Como recebes as mensagens?
Elas me são ditadas. Mas você disse que a sua mão se movia de alguma maneira? Sim, isto ocorre de maneira simultânea. Primeiro, ele move a minha mão sem ditar, etc, etc. E depois Maria disse, haverá um sinal. Esta é Medjugorje, na Iugoslávia. Maria apareceu ali dando mensagens ao mundo. E ela disse, haverá um sinal que será dado aos ateus. Os fiéis já receberam sinais, e agora haverá um sinal para os ateus. Assim que haverá algum tipo de sinal permanente. E aí estão as criancinhas de Medjugorje. Foram elas que tiveram uma visão. Em 7 de dezembro de 1974, Maria se revelou ao padre Gobi, porque ela escolhe os pequeninos. Eu, a mãe da igreja, estou pessoalmente intervindo e começando o meu trabalho de salvação. E eu estou começando da seguinte maneira, com simplicidade, às escondidas, e de uma maneira tão humilde que a maior parte das pessoas nem se dará conta. Mas estes meus filhos sabem que esta sempre foi a maneira em que sua mãe atuou. Como? Às escondidas. E este é um fenômeno interessante. Como se chama o último livro da Bíblia? O Apocalipse, que quer dizer revelação. Aqui temos duas maneiras de operar, e elas são opostas uma à outra. Uma se chama às escondidas, e a Bíblia a chama de mistério, Babilônia, a grande. E a outra se chama Apocalipse, revelação. O que Deus quer que você saiba. Fátima, Garabandal, Medjugorje, Argentina. Jesus supostamente disse, vocês precisam aceitar a minha mãe. Vocês precisam escutar a minha mãe na totalidade de suas mensagens. E as almas virão a mim por meio de seu coração imaculado. Eles colocam a Jesus de lado. Os visionários de Medjugorje. Estas são pequenas aparições aqui de Maria. Ali outras aparições. Esta aqui aconteceu no Arizona. Um homem viu um arbusto cheio de flores. Sua esposa não conseguia ver as flores. Então ele tirou uma fotografia para ela. E quando revelaram a foto, não havia flores. Mas estava Maria do Rosário atrás do arbusto. Outra aparição. Luzes apareceram sobre as igrejas em Medjugorje. A imagem de Maria apareceu em cima. E havia luz que emanava de suas mãos. Estava em pé sobre a lua. Esta é a imagem básica que sempre aparece. E havia estranhos raios de luz por toda parte. Aparições estranhas sobre as nuvens. Algumas delas muito claras, como esta aqui. Jesus com uma coroa de espinhos. O rosto aparecendo sobre estes lugares. Luzes estranhas por onde as pessoas caminham. Pilares de luzes. Esta mulher está parada ao lado de um pilar de luz que não existe. São Francisco é outro que aparece regularmente. O companheiro de quarto de Loyola. E onde os dois jovens aparecem juntos nos sítios, estas luzes estranhas aparecem no céu. As cruzes aparecem no céu. As aparições são vistas, e onde elas aparecem, as rosas florescem no meio do inverno. Coisas muito estranhas. Estas luzes aqui baixam do céu como fogo, que passa através das pessoas. Eu não sei se vocês conseguem ver bem, mas há um casal jovem que está parado aqui, e uma luz que passa por eles como uma flecha, e passa por uma Bíblia ou algo que eles têm em sua mão. Passa através disso. E depois, quando eles fazem suas reuniões, estas luzes aparecem no céu, de vez em quando, com escritos. Aqui como fogo sobre os que participaram. E aqui temos fogo e luz que descem sobre os delegados e entram neles. Agora, se uma pessoa vê estas coisas, o que imaginaria? Estas são coisas realmente fenomenais que estão ocorrendo. Aqui há visões de escritos no céu e de aparições estranhas por todos os lados, onde os jovens se juntam. Pequenas aparições de Maria. Este aqui é um vulcão que tinha a forma da Virgem e de seu filho. E esta foto foi tirada de um avião. Jesus caminhando nas nuvens. Os anjos da guarda sobre as crianças. Coisas escritas. Jacinta foi uma dessas visionárias. E os escritos apareceram no céu, 1972. Algumas dessas palavras ainda estão sendo interpretadas. Mas eles tiraram fotos assim. Esta, por exemplo, é de um monge da região, em sua roupa de monge, aparentemente subindo uma escada para o céu. Este é um material raro. E aqui há uma escada rolante num centro comercial, que quando estava fechado, uma das câmeras de segurança filmou Maria, que subia a escada rolante. Isto parece até ridículo. Mas fica pior.
Fica pior. Aqui está Jesus em um tornado. E depois as estátuas que choram. Sangue, óleo, água. Esta aqui é uma estátua muito interessante. Ela é das Filipinas, no ano 1993. E o seu sangue está escorrendo pelo rosto. E aqui temos pétalas, pétalas de rosa que caem do céu. E estas estruturas de Jesus como rei. E Maria com a luz que lhe sai dos olhos. Aqui está toda a família de Deus, Maria outra vez. Aqui está o rosto de Jesus. Vejam, ali está o nariz, os olhos. E Jesus fazendo este sinal com a mão. E estas formas crescidas na rosa, não é apenas um desenho que foi feito na rosa. E estas caem do céu nas Filipinas, no dia de Maria, simplesmente caem do céu e são guardadas como tesouros muito preciosos. Aqui temos a cruz e as mulheres ao redor da cruz numa pétala de rosa. Aqui 2 mulheres e a cruz, e estas são pétalas de rosa que caem do céu. E são muito convincentes para as pessoas que não têm Bíblia. O Pai vai dar um castigo terrível à humanidade. Fogo vai cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade. Será que o diabo está esperando alguma catástrofe gigantesca? Grandes luzes aparecerão. Aqui há mais estátuas que choram, esta aqui com óleo chorando. E em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, 1 hora depois de a vigília de oração da meia-noite ter começado, no dia 12 de dezembro de 1994, miraculosamente, a estátua de Nossa Senhora de Guadalupe começou outra vez a chorar lágrimas reais. E ela chorou de novo na tarde seguinte, às 2 da tarde e às 2h30. E eles deram o nome à estátua de A Virgem de Las Vegas que chora. Esta é uma boa cidade para chorar, não é verdade? Bem, eles sabem como organizar um bom show. Periodicamente, esta estátua começa a chorar. Esta estátua aqui pertence a uma senhora que se chama Julia Kim. Ela pertence à Igreja Católica e recebeu uma estigma. Vocês sabem o que é uma estigma? Uma pessoa estigmatizada é alguém que sangra nas mãos ou que tem as marcas de Cristo. Sangra nos pés ou sofre as agonias de Cristo pelos pecados do mundo. E esta é uma de suas estátuas. E esta aqui também, uma estátua de Cristo que começou a sangrar sangue de verdade. Chegaram até a fazer uma análise. Os grandes estigmatizados do mundo. Esta foi uma das mais famosas dos tempos modernos. Seu nome era Teresa Neumann. Viveu de 1898 a 1962. Na Alemanha, eles dizem que ela nunca se alimentou, nunca dormiu, que ela nunca teve funções corporais por 40 anos. Isso significa que ela nunca foi ao banheiro. Ela só vivia da Eucaristia. Bem, eu não sei se isso é verdade, isso é o que eles dizem. E ela falou que desastres naturais vão ocorrer nos Estados Unidos. Aqui está ela em suas agonias dos estigmas. Notem o sangue que escorre de seus olhos, que escorre de suas mãos. E depois desses acontecimentos, ela teve até cruzes queimadas em seu corpo. Outro famoso estigmatizado foi o Padre Pio da Itália, 1887 a 1968. E ele disse que seria mais fácil que o mundo existisse sem o sol do que sem o santo sacrifício da missa. Ali está ele, sangrando nas mãos. E aqui as pessoas o ajudam enquanto celebra a missa. E na própria cidade de Roma, muitas das estátuas com hóstias começaram a sangrar. Sangravam a partir das hóstias. E quando eles celebravam a missa, a própria hóstia se transformou em sangue. Esta aqui, por exemplo, aconteceu em 1991. E aqui está outra que se transformou em coágulo de sangue, enquanto celebravam a missa. E aqui está um sacerdote investigando uma das hóstias. E depois, algo muito assombroso aconteceu. O Papa mesmo estava celebrando a missa. E ele deu a hóstia a Julia Kim, a estigmatizada. Aqui está ele, o Papa João Paulo II, celebrando a missa com Julia Kim, a estigmatizada. E eles tiraram uma fotografia na hora em que a hóstia foi colocada em sua língua. E os jornais disseram, o Papa viu a hóstia sangrar. Aqui está a foto. Ela se transformou em um coágulo de sangue em sua boca. Isto é bastante dramático. E a pergunta é, será que vem de Deus ou vem de outro lugar?
É bastante dramático. Se você fosse um católico romano e você visse isso acontecer, e se isso fosse toda a sua religião, isto seria convincente. Aqui está Virgínia. Ela é uma estigmatizada. Este sacerdote também é estigmatizado. Esta jovem aqui vive na Irlanda e ela sofre terrivelmente. Ali os seus pés estão sangrando e suas mãos estão sangrando. E a mesma coisa acontece com a cabeça. Assim que Julia Kim é uma estigmatizada dos dias presentes. E Christina Gallagher é outra estigmatizada dos nossos dias. E aqui Julia Kim está sendo abençoada pelo Papa. Aqui ela recebe uma medalha da parte do Papa. Ela também tem visões. Visões que falam sobre a Igreja Católica Romana. Aqui está ela com o núncio papal, isto é, o representante do Papa. E aqui ela está com um cardeal nas Filipinas, em 1992. Vejam que não são pessoas de pouca importância no catolicismo romano. Estas pessoas foram abençoadas pelo próprio Papa. Foram honradas pelo próprio Papa. Foram condecoradas pelo próprio Papa com medalhas. Estas são pessoas de importância. Esta mulher aqui é Catalina, da Bolívia. Ela vive na Bolívia, na América do Sul, e ela sofre terrivelmente quando ela recebe os estigmas. Suas pernas incham, suas mãos incham, e ela tem que ficar na cama. E toda vez que ela recebe os estigmas, as estátuas começam a sangrar. E o sangue começa a escorrer de muitos crucifixos que existem nesta região. Esta mulher é da Inglaterra. Ela também recebia escrituras automáticas. Era também estigmatizada e uma vez ficou muito enferma e acabou morrendo por causa disso. Aqui está outra vez Christina Gallagher e ali ela tem marcas da coroa de espinhos. E esta mulher aqui é a irmã Ana Ali, da Nigéria. Em nossos dias, há um estigmatizado em cada continente. E isto é muito interessante. Cada continente no mundo hoje em dia tem um estigmatizado na Igreja Católica Romana. Algo que nunca havia acontecido na história católica. E esta aqui, para mim, é a pior. Maria de Damasco. As estátuas aqui começam a sangrar. E da maioria delas escorre óleo. E analisaram o óleo. É um óleo de azeitona pura. E esta é a jovem que recebe os estigmas nesta região. Seu nome é Mirna Nazur. E ela vive em Damasco e sofre terrivelmente quando recebe os estigmas. Eu quero que vocês olhem atentamente para esta jovem. Ela é muito bonita. Aí está ela. É assim que ela fica quando está normal. E quando ela recebe os estigmas, ela começa a sangrar da fronte. E depois de alguns minutos, ela fica assim. Agora, isto é algo muito impressionante. Mas eu tenho uma pergunta. Se Jesus morreu uma vez para sempre por todos os nossos pecados, será que é necessário que alguém continue a sofrer as dores da crucifixão para que se expie, para que pague os pecados do mundo? Sim ou não? Não, isto não é bíblico. E se não é bíblico, quem está fazendo estas coisas com esta pobre senhorita? Só pode ser Satanás. E eu detesto o que ele faz. Por que será que estas pobres pessoas têm que ser enganadas? Por que será que têm que sofrer assim por nada, quando a verdade poderia libertá-las? Vejam que eu não estou pregando isso contra os católicos. Eu também já fui católico. Eu queria que todos os católicos do mundo escutassem estas conferências. Meu desejo é que todos os católicos do mundo fossem libertados dos sinais e dos portentos e das aparições e das mentiras e das doutrinas enganosas que não conduzem a nada além da morte. Mas por que teriam que ser enganados? Ela sangra dos pés, ela sangra das mãos. Será que isso é justo? Será que é certo? E as estátuas que choram óleo? Estas análises são oficiais. É a forma mais pura de óleo que existe. Nem se consegue extrair de tão puro que é. Esta é outra jovem, está clara. Ela não recebe os estigmas, mas ela passa por grande agonia. E azeite puro escorre do seu pé. É muito difícil explicar isto, não é verdade? Aqui está o óleo que escorre. Ele também foi analisado. Cruzes por todos os lados, pessoas que supostamente foram curadas. Milhões de pessoas que estão fazendo fila para entrar na água.
E depois, em 1996, a CNN apresentou uma notícia de que a Virgem Maria havia aparecido na fachada principal de um edifício na Flórida. E era um banco, surpreendentemente. E aqui está ela, um quadro permanente de Maria. E estas são as multidões que adoram nesta região. E quando isso aconteceu pela primeira vez, os católicos começaram a rezar o rosário. E começaram a falar em línguas. Qualquer um que passasse por aqui começava a falar em línguas. E aqui esta jovem acabou convertida ao catolicismo. E esta forma apareceu em cima, entre essas pessoas. E este é um rosário que apareceu de maneira miraculosa. A foto foi tirada no dia 5 de maio de 1998, em Atlanta, na Geórgia. E uma mulher recentemente convertida chamada Jill de Taylorsville, da Carolina do Norte. Jill foi convertida ao catolicismo pela graça de Deus, por meio da intervenção de Nossa Mãe Celestial. E esta foto foi tirada depois de uma palestra que eu apresentei em Atlanta. E eu estava orando por ela e suas medalhas, quando um rosário em forma de coração apareceu entre nós na foto. Assim que estas são aparições de Maria, e os estigmas que estão acontecendo no mundo, por meio disso o catolicismo recebe o crédito como se tivesse o selo divino. Este é o resumo de todas as previsões marianas. Ela diz, o Papa João Paulo II será o último antes dos eventos finais. Isto é interessante, vocês sabem, o diabo é um mentiroso, desde o princípio. Assim que eu não levo nenhuma de suas previsões a sério, eu não apostaria minha vida nelas. Mas, seguramente, se o diabo conseguiu tanto excitamento, se ele tem envidado tantos esforços para enganar as pessoas, algumas dessas coisas devem de fato estar planejadas, de modo que vão acontecer de uma forma ou de outra. Mas, de vez em quando, ele comete um erro. O novo Papa será eliminado por um bispo convertido ao islamismo, que vai declarar que ele mesmo é o Papa. Bem, ainda não vimos isto. Eu não sei se isto é realidade, se isto vai acontecer ou não. A nova ordem mundial chegará e vai haver um castigo. Eu acho que ele está tentando explicar as pragas que vão cair. Quando ele tiver feito o que ele vai fazer, o verdadeiro Papa vai ser restaurado. A igreja vai reinar e Jesus vai voltar. Bem, eu creio que ele vai fazer um decreto de morte em uma dessas aparições. Assim que esta doutrina não é bíblica, está toda ao contrário. E Maria tem que ser a profetisa dos últimos tempos, a Conceição Imaculada, a mãe da igreja, a nova Eva, a rainha do céu, Maria da Assunção, o Santo Rosário, tudo isto, corredemptrix, mediatrix, advogada, tudo que Jesus tem que ser, ela é também. E Roma não muda. Roma continua sendo tão conservadora hoje em dia e até mais do que já foi no passado. E você pode examinar toda a doutrina do catecismo católico e você vai ver isto. A igreja, o pilar, a fortaleza da verdade, recebeu este mandamento solene de Cristo, da parte dos apóstolos, para anunciar a verdade salvadora. À igreja pertence o direito, sempre e em toda parte, de anunciar os princípios morais, inclusive os princípios que pertencem à ordem social, e de julgar todo o feito entre os homens. À medida em que se exige isso em prol dos direitos fundamentais dos seres humanos ou a salvação das almas. O magisterium dos pastores da igreja em assuntos morais se exerce cotidianamente na catequese e na pregação. De geração a geração, os pastores receberam o depósito do ensinamento moral cristão, um depósito formado de um corpo de regras morais características, mandamentos e virtudes que procedem da fé em Cristo. Assim que, tradicionalmente, o Decálogo dispõe acerca dos princípios da vida moral, que são válidos para todos os homens. E agora nós entramos no cerne da questão. Desde quando? E este é o artigo 2065 do Catecismo. Desde a época de Santo Agostinho. E como nós vimos, quem era ele? Um iniciado. Os 10 mandamentos têm ocupado um lugar predominante na catequese dos candidatos batismais. O catecismo da igreja, com frequência, expõe os preceitos da moral cristã seguindo a ordem dos 10 mandamentos. A divisão e a numeração dos mandamentos tem variado ao longo da história. Este catequismo segue a divisão dos mandamentos estabelecida por Santo Agostinho. Por quem? Assim que não seguem a Bíblia, seguem a um iniciado. Em Assis, o mundo se entregou ao Papa.
Vejam, o Papa vem como irmão do povo e ele coloca o bálsamo do mundo em nosso peito e os coros de anjos decoram seu trono com flores. Acreditam nisto? Ele recebeu o título de Homem do Ano e apareceu no Sinai e orou no Sinai e disse: os 10 mandamentos ainda são vigentes. E Maria, a suposta Maria, revelou ao padre Gobi o seguinte: meu Papa, João Paulo II, eu te confirmo que este é o Papa do meu decreto, o Papa do qual eu falei às crianças durante as aparições de Fátima. Em outras palavras, este era o Papa que ia cumprir todas as previsões de Fátima. E a última que não era conhecida era que este seria o Papa que sobreviveria a um atentado contra a sua vida. E depois que este Papa cumprir a sua obra, eu virei do céu e receberei seu sacrifício. Então, qual é o remédio do qual Maria fala? Para o problema que o mundo está enfrentando, todo este caos. Ela diz: este é o lugar onde vemos muitos dos fatores na raiz dos nossos problemas. Isto é, o mandamento de guardar o sábado. Mas voltemos à nossa pergunta. No Antigo Testamento, se alguém não guardava este dia, este era um dos vários pecados aos quais se podia castigar com a morte. Apesar de não estarmos vivendo sob a lei do Antigo Testamento, há um abuso geral através da cultura cristiana quanto ao sábado. No Ocidente, nós nos esquecemos de Deus por causa da nossa riqueza. E no Oriente, perdemos a Deus por causa do comunismo e do sofrimento. E nos dois casos, perdemos de vista o sábado. E de que sábado vocês acham que ela está falando? Bem, vamos perguntar para ela. A intenção de Deus para o sábado era que fosse um dia de repouso que honrasse a Deus por meio da adoração, da conversa, do ensino, do louvor. Hoje em dia, se uma pessoa se incomoda em ir à igreja, o domingo mesmo assim se converteu em uma rotina, com os fins de recreação, televisão, eventos atléticos, compras, etc, etc. E depois continua falando sobre o que as pessoas fazem nesse dia em particular. E aí ela fala de Medjugorje e dos mandamentos. Queridos filhos, hoje também quero lhes dizer, eu estou com vocês nestes dias agitados nos quais Satanás deseja destruir a todos. E vocês se lembram de quem no ocultismo está por trás deste nome? Ele quer destruir a tudo que eu e meu filho Jesus estamos construindo. E de maneira especial ele deseja destruir as almas. Ele deseja conduzi-los o mais distante possível da vida cristã e também dos mandamentos. Satanás deseja destruir tudo que é santo em vocês e ao redor de vocês. Por isso, filhinhos, orem, orem. Orem para que possam ser capazes de entender tudo que Deus está dando por intermédio de minha vinda. A vinda é de quem? É Maria que vem. Assim que a Igreja Adventista do Sétimo Dia diz, guardem os mandamentos de Deus. E a Igreja Católica, por meio de seus visionários, está dizendo, guardem os mandamentos de Roma. Não é isso que está acontecendo? E o Papa diz, certifiquem-se de que ninguém tenha que trabalhar no domingo, porque este tem que ser celebrado como o dia do Senhor. E vocês percebem que o sábado está se convertendo num assunto importante, que determina se reconhecemos a autoridade de Deus ou não. Não, não é apenas uma questão de um dia, é uma questão de autoridade. Na plenitude dos tempos vem um movimento e diz, guardem os mandamentos de Deus. E este movimento eleva o sábado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ao mesmo tempo, Maria aparece e diz, Satanás está solto no planeta, guardem o sábado da igreja. Pregam a mesma coisa, mas de duas perspectivas diferentes. E esta é a escolha de vocês. Que perspectiva querem seguir? E o único apoio que têm para esta doutrina são os sinais, os portentos, as aparições, as estátuas que sangram e as pessoas que sofrem. Este é o apoio que tem. Do outro lado, o apoio é, assim diz o Senhor. Esta é uma escolha, uma decisão que o mundo tem que tomar. E assim que não é surpreendente que nesta reunião de todas as religiões, da qual nós já falamos, que serão os cristãos fundamentalistas que serão condenados e que serão declarados extremistas, perigosos e cheios de ódio. Aqui está o Papa João Paulo II numa cova mariana, orando em um dos lugares onde ela apareceu. E isto é fascinante. Este é o avião do Papa, da TWA, com esta luz que brilha sobre ele.
E Roma diz que é a glória do Shekinah. No dia 30 de julho de 1986, nossa mãe bendita explicou outro de seus papéis por meio do Padre Gobi. Este é o momento para que todos tomem refúgio em mim, porque eu sou a arca do Novo Testamento. No tempo de Noé, imediatamente antes do dilúvio, eles, que o Senhor havia destinado a sobreviver a seu terrível castigo, entraram na arca. E agora, em seu próprio tempo, eu estou convidando a todos os meus filhos amados a que entrem na arca do Novo Testamento, que eu construí no meu coração imaculado para vocês, para que sejam auxiliados por mim, a fim de levar a carga sangrenta da grande provação que precede a vinda do dia do Senhor. Não procurem em nenhum outro lugar. Está sucedendo hoje em dia o que sucedeu nos dias do dilúvio. Bem, o outro lado ensina a mesma coisa e diz: há uma arca, uma construção. Deus está chamando um povo que tenha um relacionamento com Ele. Ou você entra nesta arca que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, ou você entra na outra arca. Qual delas pertence a Deus? Em João 14:6 está escrito: Jesus lhe disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E em Josué 24:15 está escrito: escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais quando estiveram do outro lado do rio, os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Assim que esta é a decisão que temos que tomar. 2 arcas. Qual vamos escolher? A escolha é sua. Muito obrigado. Thank you.